Vamos à nossa videoaula sobre triângulos, sobre classificação dos ângulos classificação dos triângulos e também sobre ângulos internos dos triângulos. Antes, um aviso, né, um lembrete, uma orientação sobre o modo de vocês estudarem, que após vocês olharem o primeiro exemplo, é importante que vocês olhem para a resolução somente após tentar resolver, porque assim vocês vão pensar um pouco sobre a resolução, vão criar estratégias de resolução de questões sobre aquele tema e compreender melhor alguns detalhes que apenas olhando a resolução não cria esses mecanismos, não se pensa sobre esses detalhes que são importantes para compreender bem aquele tema, aquele conteúdo. Então, é importante que vocês tentem fazer sozinhos os exercícios, que utilize as resoluções que serão postadas nos grupos como uma maneira de ter certeza de que sua resposta está correta. E, se mesmo após a conferência da resolução houver alguma dúvida, procure a ajuda do professor, porque muitos exercícios podem ter outras formas de resolução e, às vezes, o que você fez pode estar correto. E também algum detalhe que, às vezes, ele ajuda, né? Algum detalhe que passou despercebido ou que não foi comentado na resolução e que é necessário para resolver a questão. Vamos agora ao conteúdo em si. O conteúdo sobre triângulos, vamos ver algumas coisas novas e algumas coisas vocês vão rever. São coisas que vocês já sabem. Bom, então vocês já sabem, né, que os polígonos de 3 lados, que são os triângulos, e vamos relembrar os elementos dos triângulos. Temos aqui um triângulo na nossa figura, temos aqui o primeiro elemento, são os vértices do triângulo. Como vocês sabem, os pontos A, B e C aqui na nossa figura são os vértices do triângulo. Temos os lados, temos aqui 3 lados. Temos aqui o primeiro, temos o segundo lado e o terceiro aqui na horizontal. Temos vértices, lados, agora ângulos internos. Ângulos internos temos este ângulo, é um ângulo interno, este ângulo aqui, C, e temos este ângulo B. Normalmente a gente escreve este ângulo, por exemplo, o ângulo do vértice C. Um modo é colocar C e chapéu. Quando eu coloco apenas C, eu estou me referindo ao vértice. Quando eu coloco C e o chapéu, estou me referindo ao ângulo. Ou, para destacar também, pode-se usar aqui esta notação, A, B ou C. Ou apenas o C. Com o acento circunflexo, que já indica que estamos denotando o ângulo. Temos também os ângulos externos. Ângulos externos, eu prolongo o lado e é o ângulo da parte de fora do triângulo. Eu posso também prolongar este outro lado e aqui este ângulo aqui de fora também é um ângulo externo. E esses ângulos, eles têm, esses 2 ângulos que eu acabei de marcar, eles têm as mesmas medidas, porque são ângulos opostos pelo vértice. Tenho aqui um vértice entre eles, e como aqui eu, digamos, fiz como uma cruz, digamos assim, no meu desenho, e peguei os ângulos opostos pelo vértice, por isso eles têm mesma medida. Então, ângulos externos, temos aqui também deste lado, deste outro lado, são os ângulos da parte de fora do triângulo. Cada ângulo externo mais o seu respectivo ângulo interno mede 180 graus. Então, aqui no vértice B, por exemplo, este ângulo mais este ângulo aqui de fora, a soma deles é 180 graus, porque eles estão aqui completando a reta, um ângulo raso. Então, isso vale também para os outros vértices. E agora vamos à parte de classificação dos triângulos.
Podemos classificar os triângulos como triângulos pelas medidas dos lados ou pelas medidas dos ângulos internos. Quanto aos lados, temos 3 tipos de triângulos. Temos os triângulos isósceles, que são os triângulos que possuem 2 lados congruentes. Temos aqui a figura abaixo, isósceles. Temos 2 lados congruentes, este lado e este lado, no caso, são congruentes. O segundo tipo é o tipo de triângulo equilátero. São os que possuem 3 lados congruentes. Temos aqui abaixo um triângulo com 3 lados congruentes. Esses 3 lados têm a mesma medida. Usamos este símbolo, igual aqui, um tracinho, um tracinho e um tracinho. Ou aqui que usamos 2 tracinhos também, para indicar na própria figura que esses triângulos são congruentes. Então, o comprimento deste lado é igual ao comprimento deste lado aqui na horizontal e que também é igual o comprimento deste lado aqui do lado direito do triângulo, porque é um triângulo equilátero. E na letra C, temos os triângulos escalenos, que possuem todos os lados, não são congruentes, todos os 3 lados têm medidas diferentes. Por isso, aqui na letra C, indicamos por aqui um traço, aqui 2 traços e aqui 3 traços. Observe que o número de risquinhos são diferentes, para indicar que as medidas são diferentes. Vimos, então, a classificação quanto aos lados. Mais uma informação aqui sobre os triângulos isósceles é que os ângulos da base têm a mesma medida. Então, temos aqui o triângulo, os 2 lados iguais, de mesma medida, e este lado aqui embaixo é chamado base. E os ângulos da base, este ângulo e este ângulo do outro lado, eles têm mesma medida, certo? Que também indicamos na figura como um tracinho neles. Então, ângulos da base têm a mesma medida. E agora vamos ver sobre a classificação quanto aos ângulos. Quanto às medidas dos ângulos, os triângulos se classificam em o primeiro tipo. Temos aqui também 3 tipos. Acutângulos, todos os ângulos são agudos, todos os 3 ângulos internos são agudos. Veja aqui nessa letra A, todos os ângulos têm medida menor que 90 graus. Então, são ângulos agudos. Obtusângulos possui um ângulo interno obtuso. Temos aqui um ângulo obtuso, observe que este ângulo é maior que 90 graus. E temos na letra C, triângulos retângulos. Triângulos retângulos possuem um ângulo interno reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Este ângulo aqui tem 90 graus, é um ângulo reto. E em um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é chamado hipotenusa. Este lado aqui, este lado oposto ao ângulo reto, que está em frente ao ângulo reto, ele é chamado hipotenusa. Hipotenusa. E os outros 2 lados são chamados catetos. Temos aqui um cateto e temos aqui na horizontal também um cateto. Certo? Se escreve dessa forma, catetos. Agora, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Em todo o triângulo, independente da forma como ele seja, se eu somar os 3 ângulos internos dele, a resposta vai ser 180 graus. Vale para todo o triângulo, seja ele, enfim, um triângulo desenhado das formas mais exóticas, mas sendo um triângulo, vai valer essa propriedade, que todas as medidas dos ângulos internos, quando eu somo elas,
o valor vai ser 180 graus. Agora, quando eu tenho um polígono convexo, quando eu tenho um polígono, eu faço a divisão dele em triângulos. Como as dos triângulos é 180 graus, então a gente obtém a dos outros polígonos. Temos aqui o primeiro exemplo. Aqui é um hexágono, 6 lados. Então, como obter o valor da medida dos ângulos internos? Observe que temos aqui a divisão do polígono em triângulos. Se fazemos aqui, somamos este ângulo com este e mais esse, temos os ângulos temos esse ângulo aqui. Isso, pegamos ele e dividimos. E então, quando eu faço a soma do ângulo desse primeiro triângulo, aí já deu um triângulo. Quando eu faço aqui, deu 2 triângulos. Agora, mais este aqui, esses 3 ângulos internos desse outro triângulo, mais este último triângulo. Então, na prática, eu somei os ângulos internos de 4 triângulos. Por isso, no caso do hexágono, todo polígono de 6 lados convexo, a medida é 4 vezes 180 graus, que no caso é 120 graus. Portanto, a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono é 720 graus. O exemplo 2. Veja o valor da soma dos ângulos internos de um pentágono e de um hexágono. O hexágono, a gente acabou de fazer, é 4 vezes 180, e o pentágono, 5 lados. Quando a gente divide um polígono de 5 lados, ele vai formar aqui 3 triângulos. Por isso que a soma dos ângulos internos é 3 vezes 180 graus. Se eu somar todos esses ângulos aqui, a medida dele, a soma das medidas, vai ser 180 graus. Mesmo que eu não meça diretamente, eu já, com a teoria matemática, né, a gente já consegue saber que é 180 graus. Se um polígono tem N lados, ele pode ser dividido em N menos 2 triângulos, então a soma dos ângulos internos de um polígono de N lados é N menos 2 vezes 180 graus. Independente se for, por exemplo, um polígono de 11 lados, será 11 menos 2 é 9, então 9 vezes 180 graus. Vamos a mais algumas propriedades sobre os triângulos. Em todo triângulo, qualquer ângulo externo tem medida igual à soma das medidas dos 2 ângulos internos não adjacentes a ele. Bom, então, o que quer dizer? Que eu pego um ângulo externo e pego, externo é só essa parte aqui, cor-de-rosa. E pego os 2 outros ângulos não adjacentes a ele. Se eu somar o ângulo externo, que é a medida do ângulo E, mais o ângulo A, não, é igual ao ângulo A mais o ângulo B, que é a soma das medidas dos dois outros ângulos não adjacentes a eles. Agora, o exemplo 3, usando esta propriedade. Qual é o valor de x e y? Pare o vídeo e pense um pouco como usar a propriedade enunciada acima para resolver este exercício. Agora, continuando a assistir o vídeo, depois de você pensar um pouco sobre como resolver esse problema, vamos usar a propriedade. Temos aqui x, não é isso? Então, o teorema, a propriedade que acabamos de ver aqui na página anterior, no fim da página anterior, diz que x é igual a 60 graus mais 90 graus, que são os ângulos internos não adjacentes ao x. Então, x é igual a 60 mais 90 graus. Ou seja, o valor de x é 150 graus. 60 mais 90, 150. Encontramos o valor de y. Agora, sabemos que y,
como aqui é 180 graus, né? Então, x mais y é igual a 180 graus. O que implica que x vale 150, a gente acabou de obter, não é isso? Vou passar aqui um pouco para cima, essa expressão que eu escrevi. O que implica com essa expressão é que y é igual a 180 graus menos x. Aqui é uma equação do primeiro grau. Quando eu tenho um valor somando deste lado, eu vou passar ele para o outro lado, subtraindo. Por isso aqui ficou menos x. É como eu pego dois números iguais e subtraio x desses dois números. Então, y é igual a 180 graus menos o valor de x que achamos esse valor já, 150 graus, como acabamos de ver aqui embaixo. Portanto, y é igual, 180 menos 150 é igual a 30 graus. 30 graus, que é o que foi feito aqui na apostila de vocês. Outro modo é a encontrar y primeiro e depois encontrar x. Vou deixar aqui para vocês verem essa parte, né? Por que o y, que eu uso que 60 mais 90 mais y é igual a 180 graus. E então, vou encontrar primeiro o valor de y, e depois eu uso que x mais y é 180 graus e vou encontrar o valor de x. Tenho duas propriedades. Primeiro, uma delas é que este ângulo mede 180 graus, e a outra é que esses três ângulos internos, quando somados, eles também medem 180 graus. A ordem que eu preferi resolver. Tem exercícios que eu deixei para vocês, usando essas propriedades sobre os triângulos, para vocês entregarem na apostila. Bom, é isso e bons estudos.